Galera, é o seguinte, novo Zelda com gráficos ruins por limitação do Nintendo Switch é um assunto que tem tomado uma certa notoriedade ultimamente, e acredito ser passível de discussão porque nem tudo é o que parece por aqui. Como já não deve ser motivo de espanto para ninguém, o Nintendo Switch é uma grande vítima do conhecido processador Tegra X1. Isso é claro, hoje em dia. Na época que a Nvidia anunciou esse processador, fez demonstrativos o associando com a demo da Unreal Engine, que é um motor gráfico incrível e de fácil otimização. E por isso, de forma que foge da surpresa de qualquer um, games que utilizam a Unreal Engine 4 por aqui se comportam extremamente bem considerando a natureza portátil do Switch. Alguns inclusive se arriscam até nos 60 quadros por segundo e fazem isso muito bem, diga-se de passagem. Mas o ponto é que, para a indústria que encontramos no momento, isso não é mais o suficiente. A história da Nintendo se focando em poder técnico na verdade pôde ter o seu fim declarado com o lançamento do GameCube, um dos melhores consoles que ela já fez em nível de hardware se desconsiderarmos a limitação do espaço de mídia que executava os seus jogos. E esse foi apenas um dos exemplos dela. Para se ter uma ideia, o Super Nintendo já estava se aventurando em 3D numa época em que seu principal concorrente, que era o Mega Drive, não conseguia atingir tamanha façanha. O 3D era algo muito à frente ainda. Só que depois de mudar o seu alvo para um público mais casual com o Nintendo Wii e tirar proveito disso para diminuir drasticamente as especificações técnicas dele para ajustar o seu preço, colocando como um console mais barato diante da concorrência, esse se tornou um comportamento comum da marca. No entanto, todos os consoles da empresa, sendo eles mais limitados ou não tecnicamente falando, conseguiram dar suporte aos projetos feitos pensados especialmente para eles, ou a grande maioria pelo menos. Assim, independentemente dessa capacidade técnica ser mais forte ou mais fraca, vez ou outra encontramos uma quebra de ruptura por parte da Nintendo. Algum título que consiga revolucionar ou impressionar. Por isso, ao ver o gameplay do novo Zelda, a preocupação é perfeitamente natural. Afinal de contas, não parece ter mudado muito diante do que vimos no game anterior, e Zelda é uma franquia que comumente revoluciona em algum aspecto. Então o que está acontecendo aqui? Os visuais são de fato tão ruins? E o Nintendo Switch é tão fraco assim? Se acalme, porque da mesma forma que nem tudo que reluz é ouro, o contrário também pode acontecer. Mas para entendermos um pouco melhor do que está acontecendo por aqui nesse jogo, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vamos entender os possíveis gráficos ruins do novo Zelda porque o Nintendo Switch é fraco, supostamente. Um mundo que foge da linearidade não é algo tão novo na franquia Zelda. A Nintendo soube utilizar muito bem o poder do Nintendo 64, que veio com um foco altíssimo no 3D, para revolucionar com o Ocarina of Time, por exemplo. Não à toa, esse é um dos títulos mais importantes da indústria e também desse tipo de segmento gráfico. Nele, íamos e voltávamos em áreas de forma não scriptada, explorávamos ambientes internos, tínhamos uma variedade absurda de cenários, viagens no tempo e assim sucessivamente. O título foi tão grandioso que fragmentou a linha do tempo da franquia, o que abriu margem para uma variedade altíssima de estilos de jogos da franquia Zelda, além de ter continuado em Majora's Mask, que teve seu desenvolvimento mais facilitado por conta da quantidade de assets e elementos vindos de Ocarina of Time. A grande dificuldade começa, no entanto, quando isso decide ser expandido para um novo patamar em um hardware que foge da competitividade da indústria, que por isso acaba sendo de forma notável mais fraco. Só que, pelo menos em teoria, no Switch, Zelda Breath of the Wild, que foi o jogo que antecede a esse que vai ser lançado, não foi um grande desafio, porque é um jogo feito em cima da base do hardware do Wii U e trazido para o seu sucessor, tirando vantagem dos seus avanços técnicos, o que justifica inclusive a sua taxa de quadros por segundo ser mais estável nele. Porém, por outro lado, por esses poucos minutos revelados do novo game agora, as coisas serão diferentes sim, embora não pareçam, e o game vai ser levado a um novo patamar. Talvez de uma maneira diferente da que estamos acostumados a ver na indústria, mas vai. E por isso eu disse que esse é um assunto passível de discussão. Olhando para o que o Nintendo Switch faz em jogos de mundo aberto, os resultados são satisfatórios, eu diria, considerando que ele é um portátil. Estamos falando de um videogame que você consegue literalmente pegar na palma da sua mão, que conseguiu trazer à vida Dying Light, que é um jogo open world bastante interessante para a plataforma considerando a sua natureza. Aqui temos um mundo que tem uma geometria complexa e variada que
inclusive para ter suporte a todo o sistema de iluminação, usou a técnica de renderização diferida, que é um recurso que, embora use bastante da memória de vídeo do console, ajuda na otimização na hora de gerar luz e sombras em cenas mais complexas, o ideal para esse título aqui. Basicamente, enquanto outras técnicas são calculadas à medida que o cenário é construído, essa espera todo o cálculo do cenário acontecer para depois entrar em ação. Só que aqui temos um mundo bastante sólido e estático, algo que não acontece em Zelda Breath of the Wild. Então, por sua vez, não acontece no novo Zelda também. E para entender como Tears of the Kingdom pode ser um título mais impressionante que Breath of the Wild, embora não pareça, a gente até poderia começar falando dos gráficos, mas isso é o que precisamos considerar para o que comumente vemos na indústria, e Zelda tem fugido do habitual, ou seja, não é uma técnica que vai funcionar. O que quer dizer que, para entender, vamos ter que usar uma outra abordagem para depois falar dos gráficos necessariamente. E essa abordagem é associada ao sistema de física do jogo. O comportamento de Breath of the Wild e do seu mundo é todo baseado em física. A maneira como o personagem se movimenta, o que ele precisa enfrentar para chegar aos objetivos, como os inimigos se comportam, como o próprio ambiente conversa consigo mesmo e até o resultado final dos gráficos. Tudo isso tem a ver com física por aqui, e esse é de longe um dos aspectos mais difíceis de serem trazidos para um game, especialmente quando se considera que é um jogo de mundo aberto. Então vamos tornar as coisas mais claras. Breath of the Wild traz um mundo gigante e diversificado. Na hora de explorar esse mundo, em primeiro lugar vamos encontrar alguns efeitos alfa em grande escala. Efeitos alfa, de uma forma geral, grosseiramente falando, são sempre aqueles que têm um grau de transparência como responsabilidade na sua representação. Você vai reparar nas gotículas de chuva e na maneira como essas gotículas se espalham ao entrar em contato com a vegetação, também é visto nas partículas de neve, nos fragmentos de fogo derivados de uma possível explosão e até no impacto ao mergulhar em algum lago. Tudo isso é feito com recursos alfa. E tudo isso só é presente porque a física do jogo se comporta de maneira dinâmica. Se você se movimenta com o Link pela grama, a vegetação se espalha. Se você quer derrubar o tronco de uma árvore, é completamente possível. E caso queira colocá-lo numa outra superfície, seu comportamento vai ser completamente distinto. O mundo do jogo é vivo e precisava ser para poder amparar a estética de sobrevivência em um local que está dominado por alguma outra força que faz de você uma minoria. Uma sensação que muitas vezes recebia suporte da atmosfera, que curiosamente também era feita com recursos alfa ao trazer uma névoa, por exemplo. Ou seja, tudo isso por si só já é incrível. Se a ideia é tentar achar problemas nos visuais ao comparar com grandes títulos atuais da indústria que foram lançados para hardwares mais potentes, é interessante tentar achar nesses mesmos hardwares outros que consigam fazer a mesma coisa que esse jogo fez dentro de um mundo tão amplo quanto. E por ser uma sequência direta e se aproveitar disso de maneira muito parecida que Majora's Mask fez no Nintendo 64 com Ocarina of Time, já podemos dizer que não há nada de errado com os gráficos de Tears of the Kingdom. Na provável tentativa de se distinguir do jogo anterior, Zelda Tears of the Kingdom aumenta o seu escopo. Antes, todo o solo era explorável, agora o céu é o limite, literalmente. Junto de todo esse esquema de física e recursos gráficos que nós vamos comentar a seguir, que foram trazidos de Breath of the Wild, o jogo ainda almeja aumentar o escopo do seu antecessor e colocar mais ambientes para serem explorados. E considerando o mundo, a sua extensão e a maneira como eles se comportam, isso já é algo para se impressionar, mas é a capacidade de continuar indo e vindo a hora que quiser, sem telas de loadings, nesse tipo de escopo maior, com tudo isso para fazer, é que realmente ficamos assustados. Positivamente falando. Em games como Skyrim, por exemplo, é muito necessário enaltecer a sensação de que você pode ir para qualquer lugar que é visto no mapa. Isso diz que aquele cenário não é apenas um enfeite, é explorável. E construir esse tipo de mundo dá muito trabalho, porque além da maneira como ele vai se comportar, também é preciso povoá-lo. Zelda Tears of the Kingdom, por ser feita em cima da base construída para Breath of the Wild, provavelmente considera isso, se expande te levando para o céu, além de expandir seu sistema de física para áreas que pouco se observa. Agora Link tem novas habilidades que usufruem da física introduzida anteriormente, por exemplo. E além de observar o que essas habilidades fazem, também é muito importante observar como elas foram construídas. É isso que dá a importância que a física merece aqui. Por exemplo, existe a habilidade Fuse, em que o jogador pode usar o próprio cenário combinado para construir uma arma que tem uma durabilidade mais alta e que assim, consequentemente, seja mais forte, além da habilidade Ultra Hand, em que esses elementos da natureza podem ser combinados para criar veículos. Aqui todo o cenário
cenário precisa ser interativo e até vivo com o sistema de física para que você possa tirar proveito dele. Em outras palavras, algo que já era interessante no anterior está sendo elevado a um outro patamar. A habilidade Ultra Hand é ainda mais interessante porque consegue demonstrar mais da distinção de comportamento de um objeto em superfícies variadas, e isso mostra a atenção ao nível de detalhes que o jogo está recebendo. E cada um desses recursos, além de serem suportados graças à abordagem da física do game, também estão sendo suportados por um processador de smartphone, que é visivelmente defasado para hoje em dia. Por isso, os visuais não têm como ter muita evolução. Essa é uma expectativa que só pode existir quando a Nintendo anunciar um novo console. Para o padrão desse que temos atualmente, os gráficos estão ótimos, embora limitados quando comparados ao padrão comercial da indústria. Em Breath of the Wild, por exemplo, a resolução não alcançava o 1080p no Nintendo Switch e se mantinha em 900p dinâmicos que caíam para 810p quando necessário, com o objetivo de manter a estabilidade da performance. E os seus visuais se garantem na direção de arte. Os gráficos são uma mistura cartoonizada com algo que tenta simular pigmentos dissolvidos em água, o que podemos chamar de watercolor. Isso facilita o contraste em tudo, mas principalmente na iluminação, que é um elemento primordial que foi trazido ao Nintendo Wii U. No Nintendo Wii, isso era uma dificuldade ainda. Por isso, Breath of the Wild também tenta usufruir do máximo desse tipo de elemento. E por aparentar estar repetindo a mesma coisa que aconteceu entre Ocarina of Time e Majora's Mask com esse reaproveitamento, por se tratar de um lançamento pro mesmo console e julgando que o jogo conta com as mesmas dificuldades de anti-serrilhamento, revelando serrilhados e ausência de filtro de texturas, embaçando os detalhes das superfícies que estão mais distantes, a expectativa é de que não encontremos nada de muito diferente do que já foi visto no anterior. Tears of the Kingdom parece querer impressionar aumentando seu escopo, e a depender da complexidade dessas ilhas no céu, as chances são bem grandes de conseguir. Como Breath of the Wild foi feito com base no Wii U e ao que tudo indica, em nível de visuais, já tinha exprimido também a capacidade técnica dele e do Switch nesse sentido especificamente, parece que o console mais recente tinha sobra de poder para ser utilizada no processamento da física e no escopo do mapa, já que ambos não apenas foram aumentados, como também fizeram isso podendo coexistir. Não podemos esperar grandes gráficos do próximo jogo, mas essa nem parece ser a ideia da Nintendo. Ela é bem consciente do hardware da sua plataforma, só que isso não diminui como tudo indica o quão incrível esse mundo vai ser. Mas deixa aqui no campo dos comentários, você acredita que Tears of the Kingdom precisava ser lançado para um novo console da Nintendo, ou eles lançando para o Nintendo Switch já é mais do que suficiente? Eu quero saber um pouco da sua opinião sobre esse assunto, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.